Olá pessoal, eu sou o Leonardo Cobos, esse é mais um vídeo aqui do Código Natural e nesse vídeo aqui a gente vai estar mostrando como tu pode estar automatizando a tua live com qualquer joystick, controle que você tiver aí na sua casa, tá? Então eu vou estar usando aqui o controle do Play 4, mas esse exemplo que eu vou mostrar funcionaria com o controle do Play 5 e provavelmente qualquer outro tipo de controlador que a gente conecta no Windows e ele reconhece. Imagino também que esses exemplos que eu vou mostrar aqui funcionariam em Linux. E porque a gente vai estar usando o Python hoje para estar fazendo os exemplos aqui do vídeo, tá? Então a gente vai entender como que a gente aperta um botão e toca um som, como que a gente aperta um botão e muda um elemento da tela, e a gente vai também entender como que a gente pode estar apertando os botões para estar trocando de cena, tá? Inclusive combinações de botão. Então agora eu tenho uma forma de subir o número, subir o da direita, tirar o número com o controle, né? Tirei o da direita, vou tirar o da esquerda. Eu tenho como trocar o overlay. Então fui para aquela overlay. Eu tenho como voltar para essa overlay. Eu tenho como ir para aquela overlay, subir o valor da esquerda, então vai estar 1. Vou subir de novo, vai estar 2. E eu vou subir o da direita, agora vai estar 1. Então vai estar 2-1 quando a gente voltar. Além disso, a gente também agora, se eu apertar só o do meio, eu tenho esse barulho, tá? Então, bem da hora, fica no vídeo aí que vai ser massa a experiência hoje. Começando aqui com o Python aqui, né? Eu vou começar com os exemplos incrementais dessa vez. Eu não vou estar mostrando tanto o GPT, tá? Eu fui fazer lá pelo GPT, mas eu tive que quebrar um pouco a cabeça. No final eu fui mais tive que meio que minerar muita coisa lá dentro, dar uma pesquisada na internet para chegar nesse exemplo aqui, tá? Então a ideia aqui eu vou mostrar um norte de como é que você pode estar configurando as paradas. Pode ser que você vá tentar fazer isso numa versão mais velha do Linux, do Windows, ou eu tô com o Windows 11 aqui. Pode ser que fique diferente. Eu estou usando o Python 3 aqui, então se você usar o Python 2 pode ser que os códigos mudem, tudo isso tem que ser adaptado, mas eu tenho certeza que a ideia principal aqui, as ideias que a gente pode estar usando para automatizar a live, você vai reaproveitar elas, mesmo que o código fique diferente. E também eu vou estar deixando os códigos no GitHub aqui da descrição do vídeo, tá? Então, só para começar aqui, a gente vai usar a lib do Pygame aqui, tá? Então, basicamente, essa primeira linha aqui, ele inicializa o objeto, aqui ele inicializa o joystick, aqui ele faz uma verificação, se não existe nenhum controle conectado, ele vai dar um log que não achou nenhum controle e saiu fora, tá? Muito provavelmente, esse controle que ele está pegando é dessa lista aqui, ó, de controlador de jogos do Windows, tá? Então, vocês podem ver que eu só tenho um controle, e aí quando eu aperto nele aqui, ó, dá pra ver que ele reage ali, né? Então, provavelmente se eu tivesse mais controles, esse aqui provavelmente seria o 0, o segundo controle seria o 1, então se você estiver usando vários controles conectados, é mais ou menos aqui que tu vai descobrir a lista. Então aqui ele deve pegar o primeiro controle daquela lista, setar nessa variável, e o init provavelmente é o código que conecta o controle com esse programa aqui, né? Ele faz um log que o controle está conectado. A partir desse momento aqui ele faz um loop, e nesse loop aqui ele basicamente ele fica enfim, escutando o evento, né? A partir do momento que a gente aperta o botão aqui, ele tem 2 eventos, ele inclusive tem mais eventos, ele tem evento específico para o analógico, tá? Então dá para fazer algo usar todas as direções do analógico aqui. Mas, por exemplo, que eu vou estar mostrando nesse vídeo aqui, eu vou usar só os botões principais, tá? Então, basicamente, a gente vai capturar o evento de botão pressionado e botão liberado, né? Então, quando a gente aperta o botão, ele chama um evento de button down, e quando a gente solta, é como se fosse um release, né? Ele chama o evento de button up. E é o que esse código faz aqui, né? E é por aqui também que a gente vai entendendo como a gente vai testando aqui os comandos para estar montando o código, tá? Então eu tô aqui no console, e aí quando eu digitar aqui Python captura py, ele hello from programming community, joystick conectado, e agora eu vou apertar o triângulo aqui, ele falou que o botão pressionado foi o 3 e o botão liberado 3, né? Soltou 2 log, né? Se eu segurar o botão, né, eu vou segurar o X agora aqui, ó, o botão pressionado, eu vou soltar agora, ele escreveu log, então
eu seguro o botão, posso segurar outro, solto 2, solto 1, solto 13. Então é mais ou menos assim que a lib funciona. E aí a gente pode, enfim, é por aqui que a gente descobre, né, os botões, né, que fazem as paradas ou não, né. E para começar nesse exemplo aqui, basicamente eu vou estar vindo aqui no overlay e eu vou estar mostrando como é que vocês podem estar fazendo um contador aqui. Então, como vamos supor que a gente estivesse fazendo uma live de um jogo de luta, uma competição, enfim, ou qualquer outro tipo de parada, né? E aí eu quisesse ter números aqui que eu vou incrementando, né? Então, como é que eu faria isso, né? Ao mesmo tempo, eu vou estar mostrando para vocês como expandir, né? Porque se a gente olhar aqui, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 botões, né? Então eu teria só 16 atalhos, mas eu posso aumentar esse número de atalhos se eu, por exemplo, segurar um botão e começar a combinar eles. Então a combinação de 2 botões gera uma ação, né? Eu vou estar mostrando exatamente isso agora aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui eu vou chamar aqui de trigger button aqui. E aí eu vou dizer que ele tá false. E toda vida que eu apertar o R1, ele vai deixar e segurar, né? Ele vai setar essa variável como true, né? Então aqui, botão pressionado 10. Então basicamente eu vou vir aqui e fazer aqui, ó, trigger button igual event button igual 10. Então se o botão for pressionado for igual a 10, ele vai ligar o trigger button. E aí na hora que eu apertar aqui, if trigger button for igual a if trigger button estiver ligado, né? Aí sim ele joga o log. O que acontece agora aqui? Se a gente vier aqui no Python agora, eu apertar o R1, dá pra ver que ele não faz log nenhum. Ele só fez o log de liberado. Ele não tá... Bom, agora ele fez o de pressionado. Então... Ó, quando eu clico nos outros botões aqui, ó, ele só tá fazendo log de liberado. É como se ele não estivesse pressionando esses botões, né? Ele só pressiona o botão quando eu aperto o R1, fico segurando ele, aí eu aperto o X, ó. Agora ele escreveu o botão pressionado, né? E aí ele não escreve, ó. Eu preciso resetar esse comando, R1X, ele fez não, R1 bolinha, pressionado liberado, R1 triângulo, pressionado liberado. Então dessa maneira eu consigo combinar as paradas. Se eu ficar segurando e apertando, ele só vai pressionar o primeiro, tá? Então eu sempre preciso segurar R1 triângulo, segura R1 bolinha. Dessa maneira eu consigo capturar nessa linha aqui, por exemplo, o botão pressionado, tá caindo só os botões que foram apertados enquanto o R1 estava segurado. E aí o que a gente consegue fazer com isso aqui? Eu posso vir agora aqui e criar aqui uma pasta aqui de new folder aqui, string deck. Deixa eu botar aqui código natural. E aí eu vou fazer aqui um contador aqui. Vamos botar aqui time A count txt e o time B count txt. Então nesse cara aqui eu vou botar 0, nesse cara aqui eu vou botar 0. Aí eu vou vir aqui no OBS, onde eu estou fazendo meu teste aqui, né? Vou vir aqui no texto GDI, tinha count, vou carregar o arquivo e vou pegar esse overlay, string deck, código natural, o count do 0. Tá aqui o count do 0. Então, vou deixar aqui grandão aqui embaixo, né? Vou copiar esse cara, fazer um clone dele. Então, team B count. E agora eu vou jogar esse na direita aqui. E a diferença é que eu vou usar o outro arquivo, né? Ótimo. Aí agora eu vou pegar minha colinha aqui para dar uma acelerada na gravação, né? Então, basicamente eu vou pegar esse código aqui, que nada mais é que uma função que escreve no arquivo, né?
E ele vai escrever string deck código natural. Basicamente a gente passa aqui nessa função o que a gente quiser, né? Então, antes da gente fazer isso aqui, eu vou apagar essa linha aqui só para eu pegar os valores do botão aqui. Eu vou mostrar mais ou menos como faria. Qual é a ideia aqui, tá? Quando eu apertar para cima, ele vai ter que somar o time A, e quando eu apertar para baixo, ele vai ter que diminuir o time A. Então, por exemplo, aqui eu tenho event button igual a 10. E aí eu tenho event button igual a 11. E aí ele vai fazer algo parecido com o triângulo e com o bolinho. Então quando eu apertar triângulo ele soma o B, e quando eu apertar X ele diminui o B. Então é o 3 e o 0. E aí eu vou botar só um aqui. Soma B, tira B. E a mesma parada aqui. Tirar, soma, ótimo. Aí a gente vai passar esse aqui pro lado. Agora a gente vai criar duas variáveis aqui. Team count A igual a 0. Team B count igual a 0. Toda vida que ele vier aqui no soma A, ele team A count mais 1. E no B, quando chegar aqui, menos 1. Aqui ele soma. E aqui ele tira. Deixa eu tirar esse PES agora aqui. E aí a gente precisa estar atualizando esse arquivo. Por isso que eu trouxe essa minha colinha aqui, que basicamente é é um escritor de arquivo aqui, né? Então, write file. No F a gente passa o nome do arquivo que a gente vai escrever, né? Então aqui é esse nome do arquivo aqui, team B count. E aqui a gente passa o valor, que é team B count. Mesma coisa aqui, aqui e aqui. Enfim, dá pra fazer melhor esses if else aqui, tá? Eu tô só querendo mostrar mesmo como integrar as coisas. Mas dá pra deixar esses códigos muito mais otimizados. Então basicamente a gente tem esse aqui. Ele vai fazer o que agora? Quando segurar o botão e ele receber o botão 10, que é o direcional para cima, ele vai somar 1 na variável A e vai escrever nesse arquivo essa variável. Então vai fazer isso com todos. Vamos testar agora aqui. Mandei rodar. Ah, gente, eu errei aqui. Aqui é 11:12, tá? Eu trolei aqui na... Vamos ver agora aqui. Tá, agora eu fiz certo aqui. Eu só tinha errado esse... Tava certo ou mais igual ali, tá? Dei uma adubada aqui. Mas era esse comando aqui que eu botei errado. Então agora, ó, a gente vê, eu tô segurando R1, aperto pra cima. Ele sobe esse placar, aperto pra baixo. Ele diminui, R1 triângulo. Ele sobe o da esquerda, R1X. Ele sobe o outro. Então dessa maneira aqui a gente consegue estar basicamente alterando aqui os dados da tela, né, via atalhos. Então eu seguro R1, eu tenho acesso aos contadores, né. E agora a gente pode estar estendendo essa ideia aqui, né. Então eu posso fazer um agora para trocar o overlay. Então a gente vai ver agora como é que eu posso estar misturando isso aqui com uma troca de overlay, tá? Então a gente vai vir aqui agora, vai fazer o mesmo esquema aqui de overlay button igual false. E aí, se tiver com o overlay button pressionado, né? Overlay button igual event button. Calma, fica quieto aí. Tá, é o 9. Então, se for o 9, ele vai ligar o overlay button. Beleza, então se o overlay button estiver ligado, eu vou deixar dessa maneira aqui, tá? Então eu só vou evitar apertar o L, combinar o L1 com o R1, mas se eu quisesse fazer isso eu precisaria entrar numa lógica aqui, tá? Então eu vou deixar o overlay button no L1 e aí eu vou usar uma parada diferente aqui, ó. Eu vou estar usando esse cara aqui.
eu vou estar usando esse comando aqui, de hotkey, para estar trocando overlay, tá? Então eu vou botar a troca de overlay no share e no options, que seria mais ou menos o select e o start. Então basicamente eu vou vir aqui no esquema, apertar o share, eu descubro que ele é o botão 4, então eu vou vir aqui, botão share, e eu vou apertar agora o options aqui, eu descubro que ele é o 6. Ótimo. E aí agora eu vou lançar uma hotkey aqui. Então, basicamente, o que ele vai fazer aqui, tá? Ele vai lançar uma hotkey, ele vai mandar Ctrl e menos e Ctrl, e aqui eu vou botar igual. Então é como se eu estivesse apertando Ctrl menos, Ctrl igual. E aí ele vai, quando eu apertar o share, ele vai lançar Ctrl menos no teclado, tá? É importante também esse intervalo aqui, tá? Ele é opcional, esse parâmetro, mas se ele não tiver configurado, ele não combina direito o botão. É como se ele apertasse os dois ao mesmo tempo, e aí a ferramenta que está esperando a combinação de tecla acaba não pegando. Então eu deixei esse intervalo aqui. Agora a gente vai lá no OBS e faz o seguinte, ó, eu vou basicamente transicionar entre essa tela aqui, que seria a nossa tela de placar, e a tela do game, que tem esse game aqui no background rodando, tá? Então tem essas duas telas. Então eu vou vir em configurações, eu vou vir em teclas de atalho, e aí a gente vai achar aqui nesse menu aqui, ó, overlay com time de inscrição, tem aqui, ó. Então toda vida que eu apertar Ctrl menos, ele vai para essa tela aqui. Toda vida que eu apertar aqui, eu vou tirar essa aqui. A outra é Game Chocobo aqui. Toda vida que eu apertar Ctrl mais, ele Ctrl igual, quer dizer, ele vai para aquela tela lá. Deixa eu ver que ele tá. Overlay com time, deixa eu tirar aqui. Eu já tinha essa hotkey configurada, ele avisa aqui, ó. Então beleza. Então agora toda vida que eu apertar Ctrl menos, ele vai para essa tela aqui, e quando eu apertar Ctrl mais, ele vai para essa tela aqui. Então agora, quando a gente vem aqui e roda esse código aqui, né, que basicamente é quando ele apertar o option, ele vai simular o Ctrl menos, e quando eu apertar o botão share, quando eu apertar o share, ele vai simular o Ctrl igual, e quando eu apertar o option, ele vai simular esse cara aqui. Então vamos ver funcionando esse aqui na prática. Vou mandar aqui rodar o programa. Ah tá, gente, aqui daí aqui eu preciso só fazer diferente, né? If overlay button, aí faz esse esquema aqui. Eu configurei o botão errado aqui. Entendi. Então só tive que ajustar aqui o 4. E aí agora sim. Então agora eu seguro o L1. Ele vai e o botão share, ele vai para essa overlay aqui. Eu seguro o L1. O options, ele vai para essa tela aqui, né? Só mostrando o log aqui junto para vocês verem. Então segurei L1, ele foi para lá. Segurei R1, ele foi para cá. Agora eu segurei R1 e somei o lado direito. Então agora quando eu vou para lá, tá 1, né? Segurei R1 para cima, 2. Voltei para outro overlay, segurei R1 para cima. Quando a gente voltar vai estar 3. Então a gente vê que ele está incrementando o placar pelo controle e ele está trocando a overlay por aqui. Então tem todos esses outros atalhos que tem aqui, né? Então a gente pode estar usando todos eles e aí configurando esses atalhos aqui com combinações de botões, né? Então dessa maneira a gente já tem um controle aqui que está conseguindo mudar o overlay e está conseguindo mudar o placar das coisas, né? Então, muito massa, né? Agora, para finalizar esse vídeo aqui, vem um plus aqui, que é se eu quiser colocar um áudio junto disso aqui, né? Eu quero rodar tudo isso aqui e também quero rodar um áudio, tá? Para a gente rodar um áudio, galera, a gente vai precisar fazer umas pequenas alterações aqui. Basicamente, a gente vai precisar desse código a mais aqui no final, além desses aqui, né? E aqui no... eu acho que eu só preciso copiar essa função aqui. Essa aqui... Esse aqui é acho que esse aqui vem junto também. Deixa eu ver se o PyWindow eu fiz o create. Não. Então deixa eu botar aqui.
Ótimo. Então eu vou chamar esse código aqui junto para esse código aqui. E esse loop de true aqui, ó, que basicamente é o que fica escutando nossos eventos, aqui ele tá com outro nome, ó, que é joystick handle, né? Então basicamente eu vou colocar ele aqui dentro. O que a gente vai estar mostrando agora, tá? Agora eu vou estar mostrando, a gente alterou o overlay, dados do overlay, e a gente alterou a cena. Agora eu vou mostrar como que a gente bota para tocar um áudio. Vamos supor que a gente tem aqueles áudios engraçadinhos que a gente quer também usar o controle aqui para tocar o áudio. E é o que a gente vai ver agora aqui, tá? Então, só que pra gente ter um melhor controle desse aqui, né? Por que eu trouxe para esse código aqui, né? Basicamente é interessante a gente rodar numa janela, tá? Então aqui a gente está usando essa tkinter aqui do Python para criar uma janela, tá? Ela pode ter qualquer tamanho. Eu chamei ela de soundboard do Python, tá? Ela só tem um botão de fechar e ela vai servir só para subir uma janela no sistema operacional e o áudio rodar associado com ela. Quando o áudio roda associado com essa janela, a gente consegue capturar isso e só esse áudio lá no mixer de áudio do OBS. Aí a gente consegue controlar exatamente o áudio dessa janela, tá? Então a gente tem esse Create Blank Window aqui, uma configuração de volume para ela e uma função aqui de Play Audio, tá? Então essa função aqui, basicamente você pesquisa aí, joga no GPT como tocar um áudio, joga no... enfim, para fazer janela também tu pode jogar no GPT. Mais ou menos os prompts faça um programa Python que execute esse áudio dentro de uma janela que tem um botão de fechar 200 por 200, ele já vai te dar mais ou menos o código. Então basicamente esse aqui é o código que roda, a gente passa um arquivo de áudio para ele e ele toca o áudio. Então, e aí eu basicamente combinei, um último detalhe que tem que ter aqui, tá? É que tem que combinar a thread do joystick handle com a thread da janela, e a gente faz nesse código aqui, tá? Então o outro código ele é até esse joystick init aqui. Então se a gente olhar aqui, ele vai vir aqui no joystick init, e aí a gente meio que prende o programa escutando o evento do controle, ele só faz isso. Nesse caso da janela aqui, ele levanta a janela e ele também escuta o evento do controle. Dessa maneira a gente precisa dessas linhas adicionais aqui, sobe o handle numa thread, inicia ela, chama o window main loop e junta as threads aqui, né? Então basicamente aqui faz todo mundo rodar junto aqui. E aí qual é o efeito final disso aqui? Só pra gente também tá adicionando aqui no final, eu vou colocar o áudio nesse touchpad do meio aqui, tá? Então eu vou vir aqui, apertar o touchpad do meio, eu vi que é o botão 15. Então eu vou vir aqui agora, e aí ele nem vai ter o esquema aqui de botão, tá? Cara, pressionou o botão 15, toca o áudio. Então o áudio aqui, play áudio, áudio, file. Vai ser esse áudio aqui que é um negócio assim, tá? Então se eu quisesse ter mais áudios, eu teria que daí manipular eles, mas minha ideia é só mostrar como tocar um áudio aqui. Então agora a gente vai voltar aqui na overlay. Eu vou parar esse cara aqui, ao invés de rodar o Captura Py, agora eu vou rodar o Py Window aqui. Tive um probleminha aqui e eu preciso dar um Tab. Ótimo. Olha, subiu esse cara aqui. E agora quando eu aperto... Opa, eu tenho que só, acho que criar as variáveis lá dentro daí. Porque senão ele não vai achar elas. Eu só tenho que trazer talvez elas aqui para dentro para ficar dentro do contexto. Ótimo. Agora deu boa. Então, o que a gente... Aí como é que eu capturo aquele áudio ali, ó? Captura de saída de aplicativo beta aqui, ó. Meu soundboard. E aí eu vou vir aqui e pegar soundboard Python, que é o nome da minha janela. Ó, e aí o que acontece agora é o seguinte, olha só que da hora. Eu posso segurar o L1, apertar um botão. Cadê aqui? Aqui eu trolei. Eu só preciso arrumar que eu esqueci de importar o PyAutoGui aqui.
Nossa, galera, que eu viajei muito, tá? As variáveis que eu tinha que copiar eram essas aqui. Copiei errado, copiei do exemplo errado. Nossa, eu copiei o exemplo errado aqui, galera. Não era esse while ali que eu copiei, tá? Era esse aqui. Eu copiei de um outro, do meu exemplo. Eu fiz um erro aqui, tá? Eu copiei desse stream deck, mas o que eu tava mostrando pra vocês era o captura, tá? Então, desconsiderem aquela hora que eu fiz o Ctrl V, mas basicamente é esse cara aqui que a gente quer, né? Que eu arrumei aquele for. E aí o que acontece é que agora aqui eu perdi o touch aqui, né? Só deixa eu capturar de novo qual é o valor do touch, é o 15. Então, basicamente quando a gente apertar o 15, ele vai play audio file. Então vamos fechar aqui. Ótimo, vamos ver aqui. Beleza. Galera, eu tô muito troll aqui, né? É porque o write file também copiei da pasta errada. É o stream deck código natural. Então tava errado esse aqui. Então eu só fiz 2 erros ali, tá? Eu basicamente, na hora que eu copiei aquele fora ali, eu deveria ter copiado o do captura, não do stream deck, era outro exemplo que eu estava usando. E o stream deck aqui, código natural aqui, faltou o path, tá? Aí o que acontece agora quando a gente... Ó, basicamente agora, ó, então vamos lá, eu tenho o R1 para cima ali, ele vai resetar o contador, né? Tava no 3, né? Aqui eu reseto. Então agora eu tenho uma forma de subir o número, subir o da direita, tirar o número com o controle, né? Tirei o da direita, vou tirar o da esquerda. Eu tenho como trocar o overlay, então fui para aquela overlay. Eu tenho como voltar para essa overlay, eu tenho como ir para aquela overlay, subir o valor da esquerda, então vai estar 1. Vou subir de novo, vai estar 2. E eu vou subir o da direita, agora vai estar 1. Então vai estar 2 a 1 quando a gente voltar. Além disso, a gente também agora, se eu apertar só o do meio, eu tenho esse barulho. Então tá soltando som. Então eu consegui agora transformar o meu controle para ele trocar a overlay, ele trocar valores e ele também disparar som. Inclusive a gente pode estar combinando isso, a gente pode usar vários controles para fazer vários comandos automatizados, e era isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje. Então, só recapitulando aqui esse código final, mais ou menos como ficou, né? Mas as libs são essas aqui que a gente está usando. A gente tem uma função que executa o áudio. A gente tem uma função aqui para setar o volume, só um blank window aqui para a gente criar uma janela temporária para estar associado a esse áudio, tá? Se a gente não fizer isso aqui, a gente dificilmente vai conseguir capturar o áudio lá no OBS, ele vai sair na saída padrão, tá? Dessa maneira, se eu quiser escutar esse áudio e mutar o soundboard, eu só venho aqui e muto. Inclusive eu posso configurar esse mute com os atalhos que eu estou mostrando aqui. A gente tem a função que configura os controles, né? Então a gente fica escutando os botões pressionados. Se a gente quiser combinar botões, né? A gente precisa trabalhar aqui com o evento de button down, segura o botão, seta uma variável como true, e aí depois que tu apertar o outro ele executa esse comando. E é mais ou menos o exemplo que a gente fez aqui no vídeo. Então no caso aqui do botão do meio 15, a gente toca o áudio, então só chama, passa o path do arquivo. Então se eu quisesse ter mais áudios, eu teria uma lista de áudios aqui, configuraria, né, nesse if else. Aqui eu tenho as interações criando variáveis, contadores, né? Então eu poderia também estar adicionando um botão de reset aqui que limpa toda aquela overlay, né? E aí eu vou usando o controle para incrementar ela. E aqui a gente tem as trocas de overlay, então eu posso estar gerando hotkeys aqui no Python com o PyAutoGui, ao mesmo tempo que a gente daí usa esse sistema aqui de teclas de atalho, né? Então eu executo um botão no controle, isso gera uma hotkey no teclado e o OBS executa ela.
E aqui o resto é só escrever o arquivo e basicamente rodar junto a captura de eventos do controle com a telinha, né, pra gente poder, no caso aqui a gente integrou tudo na mesma aplicação, né, eu poderia ter um script Python só para a parte do áudio, eu poderia ter um script Python só para a parte de troca de overlay e um outro script só para a parte dos contadores, né, então dá para customizar isso aqui como bem entender, né, então espero que tenha gostado desse vídeo aqui, eu tenho certeza que esse conteúdo aqui não existe no YouTube, deve ser o primeiro vídeo mostrando fazendo isso, então conto muito com o seu apoio, lança um apoio-se lá pra gente estar continuando fazendo esse tipo de conteúdo aqui, então agradeço demais a audiência e até mais.